Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados. Há-os, igualmente, em número muito maior entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos que fazem sejam aceitos pelos seus médiuns. Então é importante que a gente entenda que esses falsos profetas estão em todos os níveis, seja na economia, seja na política, mas em todas as religiões, inclusive no espiritismo tem falso profeta. Nós temos a ferramenta para identificá-los, mas eles estão lá, sempre prontos a colocar uma mensagem mostrando-nos possibilidades estranhas de realizações que nem sempre vão acontecer, algum tipo de mensagem, algum tipo de ação oculta, sutil, e todos nós temos então que estar procurando construir e edificar as bases sagradas para as realizações que temos que criar para todos nós. E é por isso que a evolução humana pode ser atrasada por ações de espíritos maus. Está escrito aqui. E aí nós temos que procurar meios de esclarecer esses espíritos maus do trabalho negativo que eles estão fazendo e lembrá-los que eles vão reencarnar. Então é importante entendermos que os espíritos têm quatro opções de escolha. Se evangelizarem, procurar seguir Jesus, procurar seguir para as instâncias de refazimento, onde serão esclarecidos, serão tratados, preparando seus futuros destinos, normalmente uma reencarnação mais segura, mais digna. A segunda, se eles não quiserem seguir com Jesus, eles podem ser compulsoriamente reencarnados. Aí eles podem reencarnar numa condição de paralisia cerebral, com deficiências físicas bem complexas, porque se o espírito não quer perdoar, se o espírito não quer se adequar às leis divinas, ele não conseguirá plasmar um corpo tal qual ele espera plasmar para tomar as ações dele. E aí vem a outra opção, que é reencarnar na África, ou naquela região lá do Oriente, onde tem bastante miséria, mas lá ainda é muito bom, lá tem comida, tem água. Na África, você pode ficar num deserto. Você pode ficar numa região de extrema miséria, que existe país na África muito pobre. E a outra é ir para outros planetas inferiores, em que a África pode ser considerada um paraíso perante o que eles vão encontrar lá. É nesse contexto que a gente vai procurar fazer com que os espíritos raciocinem. Qual é a melhor opção para ele escolher? E quando ele fala, pode me botar em qualquer lugar, eu não vou reencarnar, não vou sair da Terra. Alto lá. Ele sabe que tem uma lei que o impulsiona para aquilo ali. Ele vai ter que parar para pensar. E quando você faz o espírito pensar, ele tem que tomar consciência das suas responsabilidades, ele não vai ser mais o mesmo, ele não vai conseguir fazer o mal, ele vai ter que mudar de time. Então os espíritos maus é mais fácil, conforme já disse Kardec, de você lidar com eles. Os levianos são mais delicados, e os hipócritas é muito difícil, porque eles não têm caráter. Não tem um ponto para você pegar para fazer com que ele pense. A menos, você quer reencarnar como? Aí já começa a dar o clique de que ele tem certas responsabilidades sobre o seu futuro. E nessas responsabilidades que ele terá sobre o futuro, é que ele vai começar a entender que ele tem que tomar uma melhor postura perante a vida. E os médiuns, todos os médiuns, integrantes da reunião mediúnica, têm que estar imbuídos desses 4 conceitos para mostrar para os espíritos. Vocês têm essas 4 opções. Mas falar com amor, contato, para que ele entenda aquela situação. E, para melhor fascinarem os que eles hajam escolhido para serem enganados, a fim de darem maior peso às teorias, não escrupulizam em utilizarem de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Os de santos, com razão venerados, os de Jesus, de Maria e mesmo de Deus.
já falamos antes. Cuidado com os nomes, principalmente esses nomes que a gente tem muito respeito para pronunciar, como Jesus, Maria, Paulo de Tarso e outros apóstolos. Nós temos que ter o devido cuidado, porque eles podem até vir, eles podem até estar presentes, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque achar que nós... Gente, Jesus e Maria têm responsabilidades enormes no mundo espiritual. Eles vão sair de lá para ir para uma mediúnica, onde as pessoas não estão nem aí para o dia de amanhã. Alto lá. Vamos pensar direitinho. E é uma das formas da gente saber que o centro está mistificando, a casa espírita está mistificando. E se ele não quiser ser taxado de mistificador, ele tem que provar. Através da conduta, através das ações e através das mensagens que lá eles são protegidos e estão tendo ação direta desses espíritos. São eles que atiram o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com animosidade. Só isto bastaria para os desmascarar, porquanto, procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Então, tenta fazer as pessoas se isolarem, atraem pessoas que são muito amigos deles, começa a criar vínculos com algumas pessoas que aceitam aquelas ideias sem nenhum preconceito, começa a criar animosidade entre outras pessoas para que eles se afastem do grupo, e aí só não veem quando não querem, só não param para pensar quando não querem. E aí o médium é pego na armadilha, que o próprio Kardec deixa aqui claro que é uma armadilha bastante grosseira, que nós, com um pouquinho de bom senso, já esquivaríamos dela. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espírito da ordem a que eles dizem ter ascendido, devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, submetei-lhes os sistemas ao cadinho da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Eu costumo dizer para as pessoas assim, você pode vir com qualquer teoria, mas eu te mostro os fatos. Aí as pessoas não gostam. Aí elas procuram se afastar. Elas procuram procurar outros caminhos. E nós temos que ter sempre cuidado com as teorias, para ser realmente real, para ser verdadeira, para ser aceitável, tem que ter os fatos que a comprovem. Convinde, portanto, comigo em que todas as vezes que um espírito indique como remédio aos males da humanidade ou os meios de chegar-se à sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, é o primeiro passo. Para transformar a humanidade, primeiramente nós temos que evangelizá-la, mas também temos que desintoxicá-la. Porque se o organismo estiver muito intoxicado, o espírito não vai ter muito acesso sobre ele. Isso é uma questão lógica. Tome um copo de pinga e tenta fazer um número 4, você não vai conseguir. Portanto, a lei diz que se você tomar uma colher de pinga, você não pode dirigir. Uma colher. Então, ou até menos. Então, gente, nós temos que prestar atenção para que a gente não caia em determinadas armadilhas. Quando a gente chega para as pessoas e fala assim, se você se tratar com homeopatia, você vai mudar muita disposição íntima,
Está lá vários relatos de pessoas que se trataram com homeopatia e mudaram a sua disposição íntima. Está lá no parágrafo 212 do Organon, que você pode colocar Gels, tracinho Organon, parágrafo 212, você vai achar várias explicações de como a homeopatia funciona. Então ela pode mudar a disposição íntima das pessoas. Mas tem coisas que só vai mudar na pessoa na próxima reencarnação. Porque ele está ali dentro de uma situação, ele está imbuído de um conjunto de ideias que ele precisa se transformar e se aperfeiçoar. E nessa encarnação ele não vai conseguir fazer. Então nós temos que saber respeitar muito um conjunto de dados para que a gente não venha criar coisas impraticáveis e totalmente utópicas. Providências pueris e ridículas, quando formule um sistema que as mais vulgares nações de ciência contradigam. Não pode tal espírito deixar de ser ignorante e mentiroso. Então, sistemas vulgares, e se você tiver a noção de ciência, vai contradizer. Não pode tal espírito deixar de ser ignorante e mentiroso. Certa vez eu vi uma pessoa que, na época dos e-mails, que era o point, né, todo mundo mandando e-mail, então eu vi um PowerPoint lá dizendo que ia acontecer uma catástrofe mundial, e aquela catástrofe e tal, e a pessoa ainda falava assim, fulano de tal falou. Eu mandei de volta, falei, isso aí não tem condição. Cadê a lógica disso aí? Cadê a verdade? Esse ponto aqui, ó, desse texto, esse slide X, desmente tudo que ele falou. Não tem como. Aí as pessoas começaram a receber aquele de volta e sumiu aquele slide, sumiu aquela informação. E teve outras pessoas que criticaram também, não foi só eu. Então, essa pessoa está totalmente fascinada, colocando ideias absurdas para que outros acreditem, e tem quem assistem. Conheço uma pessoa que ela diz assim, as pessoas adoram futilidades. Colocou uma teoria vazia, inexpressiva, que seja bastante fútil, as pessoas adoram. Colocou uma coisa mais séria, mas que tenha mais responsabilidade, que tenha mais idoneidade, as pessoas se assustam e se afastam. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e nisso se vos oferece mais um critério de opinardes. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de um e de outro, procurando saber qual o que mais eco produz e mais simpatia encontra. A sociedade atual está difícil, né? Mas, dentro das casas espíritas, quando as pessoas vêm com dois sistemas, qual vai ter mais aceitação? Qual vai ser mais bem visto? Qual que vai ser mais compatível com as nossas realidades? É aí que nós temos que estar bem atento para que a gente não se deixe levar por teorias vazias, por teorias vulgares. Seria com efeito ilógico que uma doutrina, cujo número de partidários diminua gradualmente, fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Deus, pois, que quer que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo acanhado e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Então, a gente vai vendo que a doutrina espírita, devagarzinho, ela vai crescendo, vai ganhando espaço, não só no Brasil, mas em outros países, e é um crescimento bastante, às vezes, lento, mas quando a gente vê que é a religião mais nova que temos, porque o protestantismo é desde 1500 e pouquinho, o budismo há mais de 1200 anos, o judaísmo
há 2000 anos. O catolicismo há 1000 anos. Há 2000 anos, né? Não, há 1400 anos. Foi quando foi criada a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Ortodoxa é mais ou menos a mesma época do catolicismo. E o Espiritismo, 150 anos. É muito pouco. Poucos de nós, espíritas, somos ex-espíritas. Eu costumo dizer que às vezes nós estamos mais para sermos obsessores dos espíritas daquela época. Brincadeiras à parte, não levem isso a sério. É uma brincadeira para descontrair, mas nós temos que procurar entender quem somos nós. Onde nós estaremos inseridos nesse contexto? Como nós estamos procurando trabalhar pela doutrina? Entender a doutrina? Nos fortalecer para que a doutrina se fortaleça e que todos nós possamos crescer, iluminando-nos para um amanhã de paz, de esperança e de fraternidade. Os espíritos das trevas, por mais que eles queiram nos manipular, se nós tivermos a condição de fazer uma oração, ou melhor, se nós tivermos sempre o hábito da oração, nós já estamos parcialmente protegidos. E se nós tivermos o hábito de orar coletivamente, de nos unir em oração coletivamente, com os grupos aos quais nós estamos inseridos, nós teremos mais força. Nota: a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros e em lugares vários, e em ser, ao demais, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Então, essas ideias que nós temos que procurar levar às pessoas, temos que ter cuidado, porque primeiro temos a mensagem a ouvir, tem que ter adesão de vários médiuns, tem que ter adesão de várias casas espíritas, mas e o entendimento dessas pessoas como andam? E o raciocínio dessas pessoas como andam? Mas se a maioria está negando, não adianta você insistir muito também não. As grandes verdades serão aceitas gradualmente. Então, tenhamos cuidado, saibamos avaliar, saibamos discernir para melhor termos em mãos aquilo que precisamos. Só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, mas como lhe faltam as primeiras condições de validade, efêmera será a sua existência. Não há, pois, motivo para que com ele nos inquietemos. Se os próprios erros o notam, a sua queda o matam, e a sua queda será inevitável aos golpes na poderosa arma que é a lógica. Se um assunto é verdadeiro, ele vai criar raízes, então essa doutrina vai começar a crescer. Se é um sistema errôneo, ele mesmo se mata, ele mesmo vai estar se destruindo ao longo do caminho, ele mesmo vai estar se perdendo ao longo dessa caminhada, e a queda certamente será inevitável, porque todos nós temos que ter sempre a arma da lógica para lidarmos com qualquer situação que a vida nos oferece. Qualquer situação do nosso dia a dia, nós temos que estar bem pautados, procurando somar o maior número de conhecimento para a gente dar nossa opinião. Dar opinião, não acredito nisso, não aceito isso não é verdade, simplesmente não quer dizer nada. É importante que a gente tenha responsabilidade, é importante que a gente tenha o entendimento, é importante que a gente tenha condições de saber que todo assunto precisa ser minuciosamente estudado antes de ser lançado como verdade e antes de ser aceito como verdade. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós, todos os nossos lares, para que a gente esteja sempre com o coração em alerta, para sabermos discernir que tipo de comunicação nós estamos recebendo e qual o objetivo dessas comunicações. Paz. Paz
a todos nós.